Amém. Quando eu soube que o pai de vocês já estava ferido, fui correndo para o hospital, extremamente nervosa. Eu estava com os bolsos cheios de folhas verdes que ele tinha me pedido através de um bilhete que deixara sobre o estaleiro. Era um grande artista e todos o invejavam. Ele tinha um par de botas que ganhara de um professor de arte muito famoso, mas foi preso. Foi preso por usar a arte como afronta e suas botas foram queimadas. Como a senhora nos ensinou, todas as qualidades de um artista se escondem em seus calçados, pois os pés representam a humildade, pois está abaixo de tudo e ainda assim sustenta todo o corpo. E não seriam os pés a metáfora de todas as coisas boas, Miyazaki? Ensinamentos de nosso primeiro e único professor de arte, Mestre Lohans. Esqueça o Mestre Lohans e seus ensinamentos. Continuando, onde paramos? Mãe, continue da parte onde a senhora foi ao hospital e o nosso pai. Sangue, muito sangue, terrível. Eu vou falar para vocês o odor daquele lugar. Urina, fezes, putrefação, meus amores. O pai de vocês estava totalmente ferido. Ele me pediu para virar o seu corpo doente. Eu não chorei quando eu vi o pai de vocês naquela situação. Aliás, eu nunca chorei. Mas naquele dia eu tive vontade. Mas eu não queria que ele visse os meus olhos escarnecidos. Às 5 da manhã, ele faleceu. Mãe, respira, mãe. Passamos agora a oração em memória do pai de vocês. Se a senhora não se importar, hoje eu gostaria de ler o bilhete que ele deixou debaixo do saleiro. Miyazaki. Espere, deixe-me tapar os ouvidos. Mulher, cuide de nossos filhos, seja mãe deles e livre.
Não deixe que nossos pequeninos fiquem nesse mundo desumano. Volte para os campos de centeio e leve-os para a nossa casa que eu sepultei abaixo dos trigos dourados do campo baixo. Liberdade significa estar seguro e encarcerado dentro de casa. Quando eles estiverem crescidos e forem maiores que os milharais, explique que o mundo não tem nada de bom. Uma educação rígida fomenta os bons costumes. Seja severa com eles, se possível. Explique que a família é o maior bem que Deus nos deu. Ensine-os que os homens sempre devem ser submissos às mulheres, pois elas são sagradas e superiores. Procure uma boa esposa para eles no futuro, uma apenas. Jesus Cristo nos ensinou a partilhar tudo com o nosso semelhante. Sei que você encontrará uma boa mulher, uma verdadeira líder. Vou morrer em breve, mas sempre estarei ao lado de vocês. Segue agora o poema que fiz para você, meu grande amor. Rosemary, me deixe ler o poema. Não. Tarkovsky lerá. Passei anos na entrada de teu jardim e nem senti os teus perfumes silvestres. Passei anos na recepção do teu pomar e nem sequer reparei nas cores das tuas folhas e frutos. Nem sequer tenho parado para correr das amoras. Nesses dias talvez eu morra. Traga-me um bocado de folhas verdes. Para que eu possa sempre me lembrar desse jardim que pouco valorizei em vida. Você! Venham deitar, meninos. Só assim esquecemos essa história triste pela qual o pai de vocês passou. Primeiro, se mamãe estiver bem, se eu permitir, faremos a oração à alma de papai. Meninos! Percebam, meus filhos. Tudo que eu faço é por amor. Eu nunca prendi vocês aqui. O mundo prendeu. Além disso, respeitem a vontade do pai de vocês e não tentem fugir como da última vez. Entenderam? Respondam. Entendemos. Acontece, mãe, que aqui realmente temos tudo. Comida, água, o amor. A Rosemary tem conhecimentos de medicina. Mas falta o principal. A arte. Precisamos de arte, mãe. Mas eu já trouxe um professor de arte, o mestre Lohance. Ele já ensinou tudo que vocês deveriam saber. Realmente. Também já fizemos de tudo. Mas precisamos de um novo professor de arte. Só assim podemos nos contentar em viver. Mas quem? A quem confiar neste mundo? Mestre Lohance, eu tive que liberar dele no último dia de aula. Deus sabe que foi para protegê-los. Deus sabe. Mas, mãe, mestre Lohance nos disse, a arte sempre se renova. E já faz tanto tempo que a senhora... Esqueça esse mestre Lohance, não ouse repetir. Nós podemos muito bem viver sem ele. Vocês já sabem ler, escrever, declamar? O que querem mais? Concentrem-se no que vocês já sabem. Tarkovsky,
Coce-me as costas. Querida matriarca, entendemos o seu argumento, mas contudo, eu e Miyazaki precisamos de um novo professor de arte. Nós temos diversos quartos. Ele pode ficar morando num deles, como o mestre Hans fez. Chega, Tarkovsky! Sua mãe tem razão, pare com isso. Escute o que Tarkovsky lhe pede, minha mãe. Temos medo que o desejo de conhecer mais sobre arte nos consuma. Isso pode ocasionar outra tentativa de fuga. Vocês são os ingratos mesmo. Mesmo ouvindo todas as noites a história sofrida do pai de vocês, ainda ousam desobedecê-lo. Ríspidos, rebeldes, vocês são os ingratos mesmo. Vocês, homens, são os burros. Chega dessa história de arte. Eu necessito ser desejada. Pra cama, agora. Pois eu nem sequer encostarei em ti. O quê? Agora se desrespeita aqui dentro da minha casa? Passem pra cá. Vocês vão apanhar por isso. Abaixem as calças e passem para lá. Agora! Só que faltava mesmo. Eu preciso purificar vocês desse comportamento doentio. Rosemary, vá para o quarto. Eles irão nos satisfazer depois que serem punidos. Tá, e o que fala o poeta? O profeta deixou escrito isso. Todo esposo deve satisfazer a sua mulher, pois ela é a cabeça do lar. E eu quero muito respeito aqui dentro, tá ouvindo? Você vai apanhar, aprender a viver. Vai respeitar essa casa. Sou capaz de cortar o dedo de vocês a cada tentativa de fuga. O pai de vocês deve estar magoado agora, junto de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Agora, respeite a mim e a Rosemary. Agora peça perdão a Deus. Perdão, senhor. Agora pare com isso, minha mãe. Eu me recuso. Eu sou essa progenitora. A razão, a sensibilidade, a disciplina e a ternura. A vagabunda que te pariu. Você não sabe as dores indescritíveis pelas quais eu passei para te trazer ao mundo. Nos trazer um buraco. É. Eu podia muito bem ter afogado meus bebês na banheira, mas eu sempre fui uma serva de Deus e cuidei de você. Deixei de comer para pôr em suas bocas. Agora, me deixa. Peça perdão, seu idiota. Esqueça Tarkovsky, minha mãe. Ele sempre foi obediente. Ele só tá neurótico. Não estou nada neurótico, Miyazaki. Eu quero um motivo para não fugir daqui. Esse motivo é a arte. Vida obscura. Cale-se! Em outro momento discutiremos essa questão. Eu verei se vou conseguir outro professor, mas não prometo. Agora, eu preciso é repousar. Mãe, espera. Faltou a oração. Faça a oração. Essa oração foi feita por nós dois, querida mãe, através da religião e da arte. Ouviu bem? Arte. Orem, meus filhos, orem. Pois só a oração pode me acalmar verdadeiramente. Senhor, ajude-me, sem demora. Pois escuto crianças e velhos aos prantos lá em cima. Não ouço notícias do mundo lá de fora. Mas sei que jorra sangue sobre os campos e estradas. Proteja-nos da maldade humana. Lugar cruel onde nosso pai foi castigado por ser um artista.
lugar cruel onde queimaram suas botas. Guerra, dor, miséria. Sim, Senhor, sou Matinho Verde. Me proteja, Pois tu és a videira. sou uma sementinha de uva. Me proteja. Pois tu és a videira. Cuide de nosso Pai que está nos céus. Em nome de Deus, Da matriarca, a esposa, do Espírito Santo. Amém. Agora deixe-me aqui. pense com carinho, minha mãe. Qualquer dia, talvez mesmo antes da primavera, tudo isso aqui vai desabar. Ai, meu Deus, proteja minha família, meu Deus. Proteja minha família, meu Deus. Era inverno, quando terminei de escrever O Homem que Ama um Cão, de Tarkovsky. Mestre Lawrence, nosso professor de arte, havia morrido há mais de um mês. Esqueceu suas botas de couro autênticas e saiu descalço. Deixou-as para mim, tenho certeza disso, porque uma semana antes ele me perguntou: gosta de minhas botas, Tarkovsky? Eu disse: elas me deixam feliz. Mas havia algo estranho em relação ao comportamento dele conosco. Ele sempre parecia muito misterioso e me dizia que no momento certo iria me falar coisas muito importantes, da qual não tinha coragem de falar naquele momento, pois era um fraco e não sabia como. Era um covarde. Mas minha mãe me alertou que talvez ele quisesse me beijar. E que isso era uma doença do lá de cima. E depois de ter conhecimento sobre essa doença que afeta os homens, tudo ficou mais claro. E compreendi que o mestre Lawrence queria me falar em segredo. Eram as botas. Sim. As botas. As botas. Miyazaki as roubou de mim e as enfiou nos pés. Ele disse que as botas de um mestre devem ser encantadas com sabedoria e criatividade. E era verdade, sim, pois ele se tornou um artista de muita firmeza dentro dessa casa. Tanto que, logo, nossa mãe, nossa esposa e eu nos tornamos a plateia de seu teatro, os ouvintes de suas músicas, e como resultante, nos tornamos também os críticos de suas obras. Era tudo perfeito. As botas de um mestre eram realmente encantadas com criatividade e sabedoria. Então, com inveja e à procura de reconhecimento, fui à minha gaveta. E lá estava, empoeirado, O Homem que Ama um Cão.
de Tarkovsky. Li para meu irmão. E ele se rendeu diante do texto. Brilhante! É o seu melhor texto. Nesse exato momento, eu vou ler para minha mãe. Quero provar que eu sou merecedor das botas do mestre Lawrence e certamente ele as deixou para mim, porque eu sou o mais criativo. Você pode até ser um esposo exemplar. Desista. O seu irmão é melhor artista. Os seus textos são previsíveis e bobos, meu. O Homem que Ama um Cão, de Tarkovsky. Apaixonei-me por um cachorro de rua. E todos os dias, quando vou à praça, eu vejo cheirando coisas estranhas. E a forma com que ele cheira as coisas estranhas me excita. Sinto vontade de fazer amor com aquele cachorro de olhos amendoados. Mas tento esconder, sempre por trás de uma árvore de tronco largo, onde ninguém possa me ver. E onde eu possa vê-lo de corpo total. Lá está ele, com um velho osso estalando na boca. Seu pelo é lindo, seu focinho singular, orelhas longas e delicadas naquele rostinho faminto. Se você viesse morar comigo, eu te daria tudo. O rabo balança tão solto e sensual. Eu acho que vou me masturbar. Que é isso, garoto? É um conto, minha mãe. Mas pode servir como texto teatral. Que isso é terrível. É pra isso que você quer um professor de arte? Pra aprender a escrever essas coisas abomináveis? Não. Escute o texto de Tarkovsky até o fim, minha mãe. Descobri uma palavra interessante no dicionário infantil, mãe. Preconceito. E a partir dessa palavra, procurei escrever um texto. Dicionário infantil? Onde foi que você conseguiu isso? Eu ganhei de presente do mestre Lawrence no primeiro dia de aula. Mas isso é possível? Como pode um amar um cão? Isso é asqueroso, é baixo. Não, por favor. Escute o texto de Tarkovsky até o fim, minha mãe. É um ótimo texto. Meu irmão gêmeo se superou. Continuando. Ei, cãozinho, um bom menino. Eu começo a tremer por conta do nervosismo. Ele está vindo. Miyazaki, agora é a parte do diálogo deles. Você pode fazer a parte do cão? Sim. Sim. Como no ensaio. Como no ensaio. Au! Quem me chamou? Não precisa desse au, tá? Tá bem, senhor diretor. Quem me chamou? Alguém que te ama há muito tempo. Então apareça. Sai de trás desse abacateiro e mostre-me o seu rosto. Tenho medo. Então eu vou embora. Tenho alguns ossos para enterrar. Quase desmaio quando percebo que ele está se virando para me deixar. Involuntariamente pulo na sua frente. Todos nos veem. Mas danem-se os outros. Eu quero viver sem julgamento individual. Sei que ele é o oposto de mim. Completamente diferente daquilo que sou. Contudo, eu amo. Eu te amo. Tó. Mas você é... Eu sei que sou. E um círculo se fez à nossa volta. E nesse momento, todos me olhavam. E só podia ser preconceito. Terminou? Um homem que ama um cão. Meu filho só podia ser na sua literatura mesmo. Mas nem você, nem ela nunca sairão desta casa.
Não, mãe. Ainda não terminou. Continuando, o cãozinho me olhando assustado falou: Respeite o seu amor. Contudo, você é uma cadela de pelos brancos e enroladinhos, e eu sou um cachorro de pelos pretos e brancos, quase xadrez. Somos de raças diferentes, percebe? E você deve ter um dono que se preocupe com você. Ei! O homem que ama um cão jamais permitiria o cruzamento entre raças tão distintas. Meu filho, mas esse texto é excelente. Hein? Genial. A gente pensa uma coisa o tempo inteiro e é outra coisa no final. Ah, você me surpreende. Se eu fosse um homem, Claro. Vem, bebê. Quanto da coisa tem sentido? É uma cadela, mãe. O tempo todo era uma cadela, não era um cão. Tarkovsky! Nomeie você o melhor artista desta casa. Miyazaki, tira as botas. quê? Agora! São presentes do mestre Lawrence. Não posso entregar as minhas botas. Terão que ser com os meus pés. Não tornou-se mais criativo que você. Há tempo eu venho observando a sua ruína enquanto artista. Decadente, frustrado. Não conheço o mundo lá fora. Na verdade, monólogo é minha própria vida. Completamente só, desde os primórdios da consciência. Ah, quer sair daqui e ver que a merda lá fora? Pois vá, filingado. Você não vai demorar mais do que 5 malditos minutos. Agora, tire as botas. Seu irmão tornou-se o melhor artista desta casa. Até que você nos prove o contrário. Boa noite. Boa noite. Incoerente. Dá boa noite. Como saber se é dia ou noite quando se vive num buraco? Eu decido se é dia, eu decido se é noite. Se fôssemos depender de você, Miyazaki, o tempo todo seria nublado com essas nuvens negras ao redor da sua cabeça. Nuvens negras que estão sufocando a criatividade dele. Seu marido tornou-se um artista ultrapassado e não quer entregar as botas para Tarkovsky. Competência. Meu filho, leia o texto para sua esposa agora. Sim, mãe. O homem que ama um cão, de Tarkovsky. Eu já li esse texto. Imprevisível. Criativo. As botas são minhas agora! Não! Não, Miyazaki, devolva! Miyazaki, não! Me dá, Miyazaki! Mãe! Façam parar, mãe! Mãe, eu sou o mais criativo. Escute isso. O êxito do amor ao lado do sexo escorre a flor no momento certo. E minhas mãos quentes deslizam sobre tua pele morena. Do gemido mais alto, escorre saliva da tua boca pequena. De sua autoria é esse poema, meu filho? Não, mãe! O poema é meu. Terrível. Então, veja isso! Mãe, a senhora se agrada? Meu filho, eu não sabia que você também era um excelente pintor. E a tela nem possui molduras recomendadas. Vejo um desejo, uma submissão do marido em relação à esposa. A tinta está fresca. Deve ter sido pintado hoje à noite. A tela é minha, querida mamãe. Ah, meu filho recuperou seu talento. O quê? 2 grandes artistas nesta casa. E 2 bolas. Então, a partir de hoje, cada um calçará uma delas.
sugiro, para evitar problemas, que cada um use as botas durante um dia. Mãe, as botas devem permanecer nos meus pés, mãe. Não! Façamos como o pai deles disse. Fizéssemos por você. Dividíssemos como símbolo do cristianismo. Mãe, por favor, me escute. Ele não merece as botas, é um ímpeto. E mais, eu detestei o seu quadro. Você me respeite, seu tolo! A inveja é o combustível da crítica infame. Respeite esta casa é uma casa cristã. Casa cristã? Casa cristã? Isso é uma prisão cristã! E todos nós somos prisioneiros, Miyazaki! Você merecia ser acorrentado para saber o que é prisão. Nós somos livres, isso é lá em cima. Não sou prisioneiro, meu irmão. Um artista que eu sou. Um artista! Um artista? Shakespeare era um artista! Da Vinci era um artista! Mestre Lawrence era um artista! Mas você, Miyazaki! Você é uma tentativa frustrada! Uma criatura do subsolo! Sempre foi melhor! Sempre! Rosemary e mamãe só te admirarão se você der aquilo que elas querem! Nós somos as únicas superiores aqui. Vocês, homens, são os roedores. Roedores? E não é da natureza dos roedores morar em buracos, Rosemary! Então todos nós somos ratos! Perdão, mãe. Perdão. Alguém na porta lá em cima. Devem ser as bolotas de carvalho batendo na porta. Não. É uma surpresa. Algo que eu consegui para provar meu amor por vocês. Prontos para a aula? Botas? Aonde estão suas botas? Eu não uso botas, meu rapaz. Todo artista deve ter algum tipo de calçado nos pés. É sim, mãe. É verdade. Não fico resfriado com facilidade. Estou brincando. Deixei lá fora sobre o tapete. É que eu morei muito tempo no Oriente e adquiri o hábito de entrar descalço. Como se chega no Oriente? 2 vezes de navio. Um artista nunca deve tirar suas botas. Vocês nunca saem daqui? A vida muda, a cultura se transforma, meus queridos. E certos tipos de costumes vão se transformando em outros. No que, por exemplo? Sair e fazer a saudação ao sol. Eu nunca vi o sol. Ele não tem aparecido ultimamente para muita gente. Mas como é o seu nome? Eu sou Tarkovsky e esse é meu irmão gêmeo Miyazaki. Não são nomes assim tão comuns para ela. Para. Nada. Nada. Senhora, compreendo
a sua exigência quanto à estadia dos 6 meses. 7. 7. 7 meses. Perfeitamente. Bom, eu terei que sair no fim deste mês, muito rapidamente. Serei padrinho de um casamento. E quem são a mulher e os maridos? Os maridos? Professor, eu fui bem clara. O senhor não poderá sair daqui durante o curso. Eu estou lhe pagando 15 vezes mais do que o mercado oferece. E meus filhos precisam constantemente da sua atenção. Professor, eu como matriarca e dona desta casa, eu devo esclarecer algumas coisas. Meninos, saiam. Esclarecer ou ditar regras? Como preferir. Ande, meninos. No quarto. Agora. Ora, mas é estranho chamar constantemente meninos esses homens de meia idade, senhora. Justamente onde eu queria chegar, professor. Nada de perguntas pessoais. Nada de informá-los do que está acontecendo lá fora. Seja um bom profissional, exerça o seu ofício e pronto. Lembre-se do que eu falei quando eu fui lhe contratar. Meus filhos não precisam de um amigo, eles precisam de um mestre. E não dê a eles nenhum livro de presente. Ah, verdade. Bem lembrado, Rose. Principalmente se forem esses malditos dicionários. Professor, o senhor não vai comer essa macarronada? Primeiro, tomarei um pouco deste vinho. Mas que vinho delicioso! Estou até me sentindo mais calmo. Senhora, perdoe, mas o que aconteceu com seus braços? A curiosidade matou o gato. Gato tem 7 vidas.
Mas vocês aqui só devem conhecer o gato dos livros. Professor, eu vejo que a sobremesa ainda nem chegou. E o senhor já se delicia das doçuras da ironia. Meu coração só é irônico quando é necessário, senhor. Bem, creio que já estou satisfeito. Deixarei para outro jantar a sobremesa. Eu preciso descansar. Caminhei muito até chegar nesses campos de centeio. Professor, o senhor poderia me emprestar um livro para eu ler hoje à noite? Não, se a sua mãe concordar. Mas antes quero verificar o conteúdo. Vocês podem ler todos os livros, mas depois o senhor leva todos os livros para o senhor. Então permitiram que ele parta? Que eu parta? Do que vocês estão falando? Tarkovsky, o professor não irá mais ao casamento. Ah! Então é disto que vocês estão falando? Bem, creio que já estou satisfeito. Senhora Sá, creio que a senhora venceu mesmo esta briga. Não gosto de casamento, principalmente poligâmicos. Assim como a senhora, o seu apetite, parecem não gostar desta macarronada, senhora. Eu preparei a macarronada, professor. Com os pés? Você perdeu completamente a cabeça, sem dúvida. Não admito isso. A senhora sabe do que estou falando. Eu não admito um homem sequer zombando da minha pessoa. Mas, Rosemary, não foi você mesmo que disse que nascer sem os braços era uma dádiva dos céus? O que foi agora? Algum tempero que lhe ativa o riso? Engula seu sarcasmo, professor. Cuidado. Se quer ter dias melhores nessa casa, selecione seu vocabulário. Aqui, a submissão é uma vantagem para os homens. Compreende, professor? Ou se acha mais afortunado por ter um membro entre as pernas? Com licença, eu preciso me retirar. Mais uma piada e eu mato esse professor.
estava sentindo dores. Eu não chorei quando eu vi o pai de vocês naquela situação. Na verdade, eu nunca chorei. Mas naquele dia eu tive vontade. Mas eu não queria que ele visse meus olhos escarnecidos. Às 5 da manhã, ele faleceu. Respira, mãe. Respira. Passamos agora a oração em memória do pai de vocês. Mãe, nos deixe ler o poema que nosso pai deixou debaixo do saleiro antes de morrer. Espere. Deixe-me tapar os olhos. Não! Por hoje, melhor não. Vamos dormir. Todos para o quarto. Professor, é que a gente tá nisso faz semanas. Do que se trata, hein? Estou apenas propondo um novo exercício de dança. Então, professor, não devemos dançar um no ritmo do outro? Não. Não necessariamente. Eu estou achando vocês um pouco desatualizados. Tem certeza que o antigo professor era mesmo artista? Senhora Rosemary, poderia me conseguir um pouco de chá? Certo. Com Limão. não temos limões nessa casa. Toda casa com meninos tem açúcar. Quantas colheres? Apenas uma. Preciso me habituar com tempos amargos. Professor, foi fácil chegar até aqui? É mesmo necessário conversarmos sobre isso. Não é necessário nem conveniente. Vamos falar apenas sobre dança. Isso, apenas sobre esse assunto. Mas é impossível conversar sobre arte sem antes conhecer a vida e as pessoas. Para isso servem as botas de um artista. Hã? Essas botas? Meu Deus! Essas botas foram presente! Professor, o senhor não entendeu bem as normas desta casa. Sou um pedagogo, um facilitador da arte. E não uma peça num tabuleiro de xadrez. Alguns cérebros nascem fora do lugar. Perguntas não são aceitas aqui. Somente perguntas artísticas. Entendeu, professor? Diga que entendeu, professor, por favor.
Tranquilo, Miyazaki. Entendido. Onde estava? Aula prática de dança, professor. Chega de prática. Chega de prática por hoje. Vamos falar sobre teatro. Tragédia clássica. Grécia Antiga. Vocês já ouviram falar sobre Medeia, de Eurípides? Uma mulher com a força de um homem, desesperada, fascínio, inabalável, homicida que mata os dois filhos. Gente, seria coincidência demais. Ainda quero chá, professor. Quanto mais quente melhor. Não tão quente, Rosemary. Não queremos que o professor queime a língua. Não há dúvida. Senhora, gostaria de fazer uma pergunta. Prometo que, se for respondida, nunca mais farei outras. Faça e eu verei se respondo. Antes de fazer esse último questionamento, gostaria de contar uma pequena fábula. Uma dramaturgia que eu particularmente adoro. Chama-se A Farsa! Sentem-se, meninos! Era uma vez um raposo, muito trabalhador e diligente. Todos os animais da floresta invejavam o seu ardor, a sua capacidade de trabalho, o seu ofício. Ele tinha 2 filhotes raposinhos. A mãe morrera numa improvável caça raposa. Foi trucidada pelos dentes dos cães de caça. Então, uma noite silenciosa e muito fria, os 2 foram raptados. Professor, beba seu chá. Obrigado, Rosemary. Servidos. O silêncio é a melhor resposta. Mais amargo que já provei. Obrigado, Rosemary. Continuando, os raposinhos desapareceram. Este mesmo professor, que sabemos ser o protagonista desta fábula de gênero tragédia, disse que faria tudo para encontrá-los. Apesar de ser um raposo, o nome do nosso personagem é Antônio Porto Raposo, o homem mais forte. Mãe, respira, mãe, respira, mãe. Agora posso fazer a minha pergunta. As botas. Onde vocês encontraram essas botas? Essa é a pergunta. Rosemary, a mamãe tá nervosa. Traga chá, Rosemary. Não, a pressão dela está caindo. Nada de chá. Eu fiz essas botas na minha velha máquina de costura. Pois agora chegou o final desta fábula trágica. Recuperado, Raposo saiu à procura dos filhinhos desaparecidos. E ele saiu com botas de couro autêntico assinados! Onde o senhor quer chegar com essa história? Eu não quero chegar, eu já cheguei. Olha embaixo das botas que vocês estão usando. Isso não faz sentido algum. Olha embaixo das botas! Todos dois, venham pra cá! Aqui agora! Venham pra cá! Embaixo das botas, leiam! Leiam o que está escrito aí! Antônio Porto Raposo. Ai! 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 Tá queimando! Ai! Ai! Rosemary, o que ele tem, Rosemary? Ele não tá bem, ele tá passando mal, o que foi? Salve.
coração sofrer porque ele queria destruir a sua família, com as suas mentiras, as suas insinuações. Faz sentido. Tudo faz sentido. A história que ela nos conta todos os dias. Mãe! Você nos furtou de nosso pai! Por isso ele foi parar no hospital! Você não cuidou dele como nos disse! Vocês nunca foram casados! Você perdeu sua cabeça, Miyazaki! Se o nosso pai for o dono dessas botas, ele só pode ser... É meu amigo! Miyazaki e Tarkovsky, pro quarto agora. Cala sua boca! Eu nunca mais vou obedecer você, sua aberração! Ousa falar assim comigo! Quero saber a verdade, sua maldita! Toda a verdade! Miyazaki, eu entendi. Eu entendi o que ele queria me dizer em segredo. Ele não teve coragem de nos dizer porque não teve certeza se éramos realmente seus raposinhos. Ele não queria me beijar como ele inventou. Ele queria me falar a verdade. Vocês não são meus filhos. Ela não sabe o que está falando. Ela deve estar alterada. Vocês não são meus filhos. Por que você fez isso? Eu era sua sucessora. Eles iam pertencer a mim quando você morresse. Por que você fez isso, sua velha amaldiçoada? De todos vocês, apenas Rosemary é minha filha. Infelizmente. O quê? Precisava alimentar vocês. Duas crias perdidas e desnutridas, sendo cuidadas por um homem fragilizado. Eu tinha acabado de ter Rosemary e alimentei vocês com leite das minhas tetas inchadas. Eu amei vocês desde o primeiro minuto. Vocês não iam sobreviver sendo cuidados por um pai frágil e covarde. E tudo que eu inventei foi por amor! Eu os salvei. Deus sabe quanto. Era a oportunidade das duas crias perfeitas, porque eu sempre tive essa aberração. E vocês eram os dois seres perfeitos que eu tanto pedi a Deus. Não fale no nome de Deus! Certamente Deus não existe! E você deve ter inventado isso também para justificar os seus atos no nome dele! Você colocou tudo a perder. Eles seriam meus. Seriam minha propriedade. Você recebeu seu desprezo. Eu te odeio. Vocês podem sair agora. Foram aporreados pela verdade. Se aqui é o mundo regido a mentiras, lá fora é um mundo desumano, cruel. Saiam! Saiam! Posso mais prendê-los aqui.
novo professor de artes.